Senhor, igreja. Amém. Só quero orar com vocês. Você pode se assentar. Depois a gente vai estar lendo a palavra de Deus. Amém? Amado Deus, querido Senhor, quero te agradecer por este momento, Pai. Senhor, recebemos a tua palavra, por este momento de estarmos aqui reunidos em tua casa. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, que temos de buscar o Senhor, de adorar ao Senhor, de prestar o nosso culto ao Senhor, meu Deus. Muito obrigada, Senhor amado, por cada vida aqui, Senhor, que veio à tua casa hoje. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor amado, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha revelar esta palavra no coração de cada um, Senhor amado. Que o Senhor, neste momento, ó Pai Celestial, no poderoso nome de Jesus, venha, Senhor amado, abrir a nossa audição espiritual, Senhor, e tirar, Pai, tudo aquilo que nos impede, Senhor, meu Deus, de, Senhor, receber a tua palavra, entender e compreender a tua palavra, Senhor amado. E no poderoso nome de Jesus, Senhor, eu quero aqui declarar neste momento, neutralizado todo o poder do inimigo para este momento da palavra. Quero declarar impedidos de agir todo espírito maligno que atua na cauterização da mente. Eu agora proíbo de atuar no poder e autoridade que há no nome de Jesus. E eu declaro, Senhor amado, a tua bênção sobre este momento, Senhor, sobre teus filhos e tuas filhas, Pai, para ouvir do Senhor, da tua palavra, a porção, Pai, espiritual que hoje o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. E você diz: amém. Amém. Glória a Deus. Amados, pode te assentar, amém? Amados, vocês sabem, né, que hoje vou estar falando um pouquinho sobre aquilo que a gente já tem comentado durante o mês todo, sobre aquilo que a gente tem postado no grupo. Tem pessoas que já estão há mais tempo, né, já estão mais alinhados, tem pessoas, né, que estão há menos tempo, que talvez vai estar recebendo essa porção espiritual no dia de hoje, conforme tem recebido lá no grupo também, amém? Mas todos nós aqui, independente de quem está mais tempo, quem está chegando agora, todos nós aqui estamos cientes de que tem o calendário que o Papa Dom Gregório estabeleceu e de que tem o calendário bíblico, na palavra que Deus, o Criador, estabeleceu. Amém? Pastora, nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar isso, pastora. Amados, a maioria das pessoas falam assim. Mas eu quero falar para você que tem muitas igrejas que já estão alinhadas a esse conhecimento. Muitas igrejas. E eu quero falar para você que tudo tem um tempo determinado. Amém? A palavra de Deus fala que tudo tem um tempo determinado. E isso que o Senhor está liberando sobre o seu povo, sobre a sua igreja agora, essa direção espiritual, é para este tempo. Não era para o tempo de antes, é para este tempo, porque diz respeito à volta de Jesus, diz respeito ao alinhamento da igreja de Cristo, à palavra de Deus, para que Ele possa vir buscar a sua igreja e encontrar a sua igreja alinhada com as coisas do céu. Então são porções espirituais que o Senhor está liberando para este tempo. E eu louvo a Deus que o Senhor nos incluiu nesta jornada e tem liberado sobre o celeiro de almas, amados, em nome de Jesus. Amém? Amados, o calendário do Dom Gregório, do Papa, foi estabelecido pelo homem, tão pecador quanto nós todos, que precisa de salvação quanto qualquer um de nós aqui. Precisa de Jesus para se salvar quanto qualquer um de nós aqui. Então foi o homem que estabeleceu esse calendário. O calendário de Deus, ele está contido na sua palavra. Deus estabeleceu na sua palavra tempos, Deus estabeleceu estações, Deus estabeleceu meses, Deus estabeleceu contagem de ano, Deus estabeleceu mudança de ano, fim de ciclo, início de ciclo, Deus estabeleceu início de mês, ciclos da semana, tudo o Senhor estabeleceu, certo? E está tudo na sua palavra. Só que nós não tínhamos conhecimento disso, porque a partir
de que foi criado esse calendário pelo Papa Dom Gregório, foi esquecido e deixado de lado o calendário de Deus, que era o que regia a humanidade. E se conta os anos, agora, depois do calendário do Papa, só disso para cá. Então, estamos em 2024 anos. Porque faz 2024 anos que foi criado o calendário. Mas você nunca se perguntou, e antes? Não é verdade? E antes desse calendário? Não existia um calendário? Não existiam meses, semanas, datas estabelecidas? Ou a humanidade vivia totalmente desgovernada, sem noção de nada? Sempre existiu. Sempre existiu. Eu lembro que os meus avós, eles, talvez você também, os seus antepassados, eles se baseavam tudo pela lua, quando ia acontecer isso, quando ia chover, quando ia plantar, quando ia colher, era tudo porque esse era o calendário de Deus, esse é o calendário de Deus. Então era tudo assim. Mas com a criação desse calendário que o Papa Dom Gregório estabeleceu, o calendário do Criador foi deixado de lado e foi praticamente anulado. Jesus fala na palavra de Deus: por causa das vossas vãs tradições, anulais a palavra de Deus. Por conta de vãs tradições que o homem inventou e estabeleceu, foi anulada a palavra de Deus no que diz respeito aos tempos do Senhor, aos tempos que Ele se move. Amém? E quantos aqui querem ser direcionados em sua vida espiritual pelo calendário que o homem estabeleceu? Quantos aqui querem continuar sendo direcionados pelo calendário que o homem estabeleceu? Creio que ninguém, né? Creio que ninguém, queridos. Que essa verdade, ela entre no teu coração, para que você possa viver a totalidade da bênção que Deus tem para a sua vida. Porque nós vivemos a parcialidade da bênção, porque não seguimos os tempos do Senhor e aquilo que Ele estabeleceu. Agora, quantos de nós aqui queremos viver a nossa vida espiritual, alinhar a nossa vida com o calendário, as datas, os tempos que o nosso Criador estabeleceu? Amém. Glória a Deus. Creio que todos nós, amados, porque nós temos um Deus e nós somos dele, viemos dele, somos dele e um dia voltaremos para ele. Amém? Amém, amados? E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, queridos, e dizer para você que o calendário de Deus, ele é um calendário lunar. Ele é contado a partir dos ciclos da lua. Então, como que eu sei que deu um ano? Quando soma-se 54 luas, sabe-se que deu os 12 meses. Por isso que ele nunca cai numa data específica, igual no calendário gregoriano, 31 de dezembro. Nunca cai na data específica, amém? Então é setembro e outubro, sempre ali no mês de Tisrei, que corresponde a setembro e outubro. Então sempre nunca é no mesmo dia todo ano, porque é a contagem da lua. E porque ele é, então, lunar, pela contagem da lua também, ele não vira à meia-noite como o calendário gregoriano. Ele não vira o dia à meia-noite, mas a viração do dia no calendário de Deus está na palavra aqui, ó. A viração do dia no calendário de Deus é ao pôr do sol. Então, ao pôr do sol já é segunda-feira. Já virou o dia, já não é mais domingo, e no calendário gregoriano só vai mudar à meia-noite. Amém? Então ele muda também a partir do pôr do sol. E quando a gente se alinha a este calendário de Deus, nós nos alinhamos aos tempos de Deus. Nos alinhando aos tempos de Deus, nós vamos nos alinhar às porções espirituais que Deus libera em cada tempo. O Senhor se move em ciclos. Ciclos de semana, ciclo de meses e o ciclo de anos, amém? Então a semana tem 7 dias, o mês tem 30 dias e o ano tem 12 meses. Então o Senhor se move em ciclos, e a cada início de ciclo há uma porção de Deus espiritual liberada sobre as nossas vidas, que nós não acessamos essas bênçãos porque não
sabemos e não nos alinhamos com as mudanças de ciclos que o Criador está movendo em nossa vida. Dia 2 de outubro será primeiro de Tisrei, que é o 7º mês do calendário de Deus, certo? E dia 2 de outubro, no primeiro de Tisrei, amados, tem uma porção espiritual de bênção na nossa vida liberada para um novo ciclo para as nossas vidas. Mas a humanidade não tem esse conhecimento. Então não celebra, não comemora, não se alinha, não se arrepende, não faz prestação de contas com Deus do ano que se passou, nada, continua vivendo as suas vidas como se nada estivesse acontecendo. A data está acontecendo e muitos estão lá adulterando, roubando, matando. Vida que segue, mas no mundo espiritual, no calendário do Criador da humanidade, Ele está findando um ciclo de um ano, iniciando outro. Aleluia. E aí consegue entender por que o mundo está do jeito que está? Porque são todos pegos nessa situação espiritual, como se nada estivesse acontecendo e não tem prestação de conta, não tem celebração, não tem nada. Mas a data que o homem estabeleceu, o calendário que o Papa estabeleceu, para tudo se reúne em família, se celebra e se faz festa, e isso e aquilo e aquele outro, e se faz promessa, isso é uma coisa arada. O calendário que o homem estabeleceu. Consegue entender o quanto nós estamos errando com o Senhor? E o calendário que Deus estabeleceu, nada passa em branco nas nossas vidas, queridos. E o calendário que Deus estabeleceu na mudança de ciclo de um ano, amados, está na palavra. Eu já vou abrir com você, está ali para buscar o Senhor, para fazer reflexão da sua vida do ano que se passou, para consertar o que está quebrado. Está ali na palavra para jejuar, para vir celebrar, para se reunir na casa de Deus, de trazer oferta queimada ao Senhor. O que é oferta queimada ou oferta de holocausto, pastora? É oferta de gratidão. Quando você lê na Bíblia e traga uma oferta queimada ou e traga uma oferta de holocausto, o Senhor está dizendo que para você trazer uma oferta para Ele de gratidão. Oferta queimada e oferta de holocausto é oferta que o animal era queimado e era entregue inteiro, era queimado inteiro, nenhuma parte era tirada, como um ato de submissão e devoção inteiramente ao Senhor. Então também é tempo de trazer uma oferta de gratidão a Deus pelo ano que se passou, como um sinal de total devoção e submissão ao nosso Criador. Mas no calendário gregoriano, 31 de janeiro, de dezembro, tem bebedice, é festa, é bebedice, é prostituição, é droga, é glutonaria, é aquela coisa nada que ninguém está nem aí para nada, queridos. Não tem reflexão, não tem... É um tempo de muitas vezes choro, tristeza, angústia por aqueles que não estão juntos, aqueles que já se foram, aqueles que não vieram, aqueles que não se visitaram. Então é totalmente o contrário daquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque quem rege 31 de dezembro, queridos, é uma celebração, é um culto ao Deus Jano. É um Deus pagão de duas cabeças, de duas faces. Ele tem uma face, pode procurar lá, procura no Google lá, Deus Jano, está tudo lá. O qual a maior estátua que existe para o Deus Jano está lá no pátio do Vaticano, queridos. Pode procurar lá. Maior estátua que tem para ele. Então, todo o calendário estabelecido por Dom Gregório religioso foi um calendário que nas festas religiosas tem um culto a um Deus pagão. É uma homenagem a um Deus pagão. Não celebra o Criador de todas as coisas, mas se celebra um Deus pagão. 31 de dezembro se celebra Jano, o Deus de duas faces, que é o chamado Deus dos portais, que diz que ele tem o domínio do passado e do presente. Então é uma ação maligna que age na nossa vida nessa data, que você quer avançar para o novo ano, você quer avançar para o novo, mas você não consegue se desprender do passado.
Não é uma data que todo mundo faz um monte de promessa e vai fazer dieta e vai deixar isso e vai deixar aquele outro e organiza aquilo. Não se cumpre nada. Nada. Porque é essa ação maligna que atua. Vira tudo um caos. Janeiro e fevereiro é o mês que vira um caos a vida das pessoas. Elas se endividam, elas vai para lá, se desorganiza e viaja e faz e acontece. Quando passa janeiro e fevereiro, ela começa a organizar a sua vida novamente. Por quê? Pela influência dos deuses pagãos que são cultuados nos meses que foi estabelecido no calendário gregoriano, queridos. Amém? Então que isso fique claro para você. Pesquise, vai atrás, estude, busque conhecimento, porque o Senhor está liberando porções espirituais sobre as nossas vidas, e você não fique de fora, porque o Senhor quer te abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, lá em Números 29. Números 29. E eu quero deixar claro para você, pastora, mas isso é coisa do Antigo Testamento, é coisa para judeu. Tudo que Deus estabeleceu na sua palavra, queridos, é para o povo de Deus. Você é povo de Deus ou não é? Tanto o judeu natural, quanto o estrangeiro que somos nós, por conta da obra da cruz, nos tornamos todos povo de Deus, família de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2. Amém? E são estatutos perpétuos. E a igreja está alinhada com o calendário pagão. Está romanizada, celebra as festas romanizadas. Diz aqui em Números, talvez você não vai conseguir acompanhar completamente, porque eu só quero que você abra e saiba que está ali, que eu quero que você escute, porque eu vou ler na minha Bíblia, queridos, essa Bíblia aqui, ela não é NVI, não é nada, ela é uma Bíblia que mais se aproxima dos manuscritos reais, amém? A tradução dela, não é linguagem moderna, nada, é a linguagem que se aproxima dos manuscritos reais, porque as outras traduções, muita coisa foi mudada, muita coisa foi tirada. Então eu quero ler nesta Bíblia aqui, para que você saiba, aqui tem as palavras em hebraico, amém? Como Deus deixou, para que você escute o que eu vou estar lendo para você aqui, amém? Mas é Números 29. No 7º mês, no primeiro dia do mês, qual é o 7º mês que eu falei para vocês? Tisrei. Ali atrás colocamos no mural ali, está o calendário bíblico, está o calendário junto com o gregoriano, com os meses bíblicos que correspondem ao calendário gregoriano. Está tudo ali, está as datas, está tudo certinho ali para você ver, tá? Está os meses ali, todos os 12 meses ali, quais são os meses no calendário gregoriano que eles se alinham ali, tá bom? Então, 7º mês é o mês de Tisrei no calendário de Deus. No primeiro dia do mês, vocês devem ter uma convocação sagrada. Primeiro dia do mês, então, primeiro dia de Tisrei, é uma convocação sagrada. É para se reunir. Amém? Não realize nenhum tipo de trabalho comum. Para vocês, este é o dia do sopro do shofar, ou da trombeta. É dia de tocar trombeta. Por quê? Porque este dia aqui é festa de trombetas. Amém? Primeiro de ano é festa de trombetas. Preparem a oferta queimada para oferecer um aroma fragante a Adonai. Não é para comparecer sem uma oferta de gratidão a Ele. Amém? É para trazer uma oferta de gratidão ao Senhor. Aí aqui fala da oferta, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros, e vai falando ali, amém?
E aqui só fala sobre as ofertas. Aí no versículo 5 diz assim, ó: também um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Isso será oferecido além da oferta queimada por Rosh Kodesh. O que eu falei para vocês que é Rosh Kodesh? Início de mês, certo? Então a oferta queimada é a oferta de gratidão, é o primeiro fruto, é a oferta que honra a Deus, é a oferta de primícia, é uma primícia que você vai trazer para o Senhor no primeiro de ano. E aí o Senhor também diz que é além da oferta que é trazida no Rosh Kodesh, no início do mês, vocês também vão trazer como primícia no início de ano. Amém? Com oferta de grãos, oferta queimada regular, com sua oferta de grãos, e ali vai falando das ofertas. E o que foi que eu entendi? Que eu fui estudar as ofertas, querido. O que foi que eu entendi? A oferta tem voz no céu. Aleluia. Que eu estudei sobre as ofertas, eu não tinha entendido isso ainda. Essa oferta fala diante de Deus. Ele estabeleceu uma oferta para isso, essa aqui vai falar disso, essa vai falar disso, essa vai falar daquele e daquele outro. A primícia vai falar de honra a Deus, vai falar de gratidão. O dízimo vai falar de fidelidade, devolução. Todas as ofertas na Bíblia, elas têm voz diante de Deus, elas falam algo diante de Deus. Amém, queridos? Então aqui nós temos a festa de trombetas, que é a virada de ano, que é o dia de Rosh Hashanah, que o judeu comemora, certo? Se você virar no Google o que está acontecendo em Israel agora, você vai ver como está lá. Estão todos se preparando para dia 2 de outubro, para celebrar a chegada de um novo ano na vida de toda a humanidade. Estão todos se preparando. Se você for lá, dia 2 de outubro, você se conectar e ver o que está acontecendo lá. Israel para. Israel para celebrar esta festa de trombetas, para receber a porção de Deus para o novo ciclo, para fazer aquilo que a palavra diz. Toda Israel para. Por quê? Porque Israel, queridos, é o único país que não se agregou, não se alinhou ao calendário de Dom Gregório. É o único país que permanece fiel no calendário de Deus. Amém? Por isso que eles vivem o que vivem, prosperam o que prosperam, vivem tudo que eles... Desse tamanho a nação, é uma das maiores potências do mundo, porque eles são alinhados com o calendário de Deus. Amém? Eles se movem nos tempos que Deus se move. E quão bom seria para nós nos mover nos tempos que o Senhor, o nosso Deus, se move. Não é verdade? Viver a totalidade das bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Então é o único país no mundo que não segue o calendário gregoriano na vida religiosa, na vida espiritual, mas ele segue o calendário de Deus. Nesse calendário, amados, soma-se, nós vamos passar agora para 5.785. Amém? Então o calendário, ele começou a ser contado desde Adão e Eva, certo? E ele soma-se agora 5.750 e 84. Estamos agora, amém? Então a humanidade tem a idade de 5.784. Então virada de ano, novo ciclo, é também aniversário da humanidade. Mais um ano para toda a humanidade, porque não é só para o judeu ou só para nós, é para a humanidade que Deus fez esse calendário, independente de credo religioso. Amém? Então aqui nós temos a primeira festa. Lembra que eu falei para vocês que as festas, as 7, isto aqui, queridos, representa as 7 festas proféticas. E lembra que eu falei para vocês que as 7 festas proféticas contêm todo o plano profético de Deus para a salvação da humanidade? E todas as 7 festas proféticas apontam para Jesus? Elas se encontram em Jesus? Então a gente tem a primeira, a Páscoa, está tudo na Bíblia. A Páscoa, a gente tem daí a festa de primícia, a festa de pães asmos, e nós temos a festa de Páscoa. Primícia e pães asmos é a mesma. Temos a festa primeiro de Páscoa, nós temos a festa de primícia ou pães asmos,
Nós temos a festa de Pentecostes, certo? Não, estou confundindo, amados. Tem tanta coisa na minha cabeça. Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Amém? São essas as 7 festas proféticas que estão aqui contidas na palavra de Deus. Amém? Está em Levítico, está em Números, todas as 7 festas proféticas. E todas elas apontam para Cristo. Elas se encontram em Jesus. Páscoa se cumpriu em Jesus. Ele foi o cordeiro morto. A festa de Páscoa ela está lá em Êxodo, que Deus instituiu. Se cumpriu em Jesus, porque era matado um cordeiro para livrar o povo da morte, certo? Para celebrar que o povo foi livrado da morte, os primogênitos foram livrados da morte. Então, na noite de Páscoa, Jesus foi morto como um cordeiro para derramar o sangue. Então, não se celebra mais aquela Páscoa, não se mata mais o cordeiro para derramar o sangue, porque se cumpriu em Jesus. Ele derramou o sangue na noite de Páscoa, como um cordeiro, como oferta de um cordeiro ao Pai, para livrar toda a humanidade da morte eterna. Festa de primícia se cumpriu em Cristo, porque a primícia é o primeiro fruto, certo? Para o Senhor. Então a festa, obrigado pastor. Então a festa de primícia se cumpriu em Jesus também. Por quê? Porque a palavra diz que ele foi a primícia para Deus daqueles que morreram. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Jesus foi o primeiro fruto da ressurreição para Deus. Se cumpriu nele, festa de primícia. Festa de pães asmo, festa de pão sem fermento. Se cumpriu nele. Festa de pão sem fermento falava dele. Fala dele. Porque o fermento na Bíblia simboliza o pecado. Então o pão sem fermento simbolizava ele, que nunca cometeu pecados. Então ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão sem fermento que nunca pecou, que nunca cometeu pecados. Se cumpriu nele. Festa de Pentecostes se cumpriu apontando para Cristo, porque foi quando desceu o Espírito Santo. Ele subiu e disse: eu vou enviar o Consolador que estará convosco. Onde estamos agora? As 3 últimas. Exatamente aqui a igreja está, neste tempo profético. Festa de trombetas em matéria, que diz respeito ao arrebatamento. Então a próxima festa a se cumprir é a festa de trombetas, que também aponta para a volta do Messias. Fala na palavra que ao toque da última trombeta, ele aparecerá no céu, com voz como de anjo, de arcanjo, de anjo, tocará a trombeta, e aqueles que esperam por ele vão ouvir essa trombeta, e ele vai os levar para encontrar-se com ele nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 5, está tudo lá. Amém? Se você quiser anotar as referências, porque não tenho como ler tudo aqui. Então, está tudo lá. Então, festa de trombetas, do arrebatamento. Então, a primeira falava da morte. Então, a segunda falava de não cometer pecados, de ser a oferta perfeita, de não ser contaminado, que é a festa de primícia, falava do primeiro fruto, daqueles que ressuscitam para Deus, e a festa de pães asmos, pão sem fermento, falava de alguém que viria, que nunca cometeria pecado, de alguém que para nos salvar precisava nunca ter cometido pecados. Então está tudo dentro das 7 festas proféticas. E a festa de trombetas, queridos, ela fala da volta dele, que na festa de trombetas ele virá. Não sabemos o dia nem a hora, mas o tempo profético da volta de Jesus é na festa de trombetas. Pode ser esse ano, pode ser agora em outubro, na festa de trombetas, pode ser daqui 10 anos, daqui 20 anos. Não sabemos o dia nem a hora, porque ele mesmo disse que nem os anjos sabem. Mas o tempo profético pela palavra é na festa de trombetas. Então, festa de trombetas, virada de ano, mudança de ciclo. Por que é o mês de Elu antes?
Por que o mês de Elul é um mês de santificação, se aproximar de Deus, consertar o que está quebrado? Mês de Elul, que é o que antecede no mês de Tisrei. Mês de Elul é o mês que o rei está no campo, que o Senhor está favorável para todos que o buscam, se aproximam dele, se arrependem, consertam a aliança, voltam para ele. É o mês que ele perdoou o pecado do povo pelo bezerro de ouro. Consegue entender? Tudo o Senhor estabeleceu com perfeita sabedoria e excelência em sabedoria para as nossas vidas. Então, é um mês de se aproximar, de se consertar. Por quê? Porque está chegando festa de trombetas, novo ciclo, novo ano. Festa de trombetas, Jesus pode voltar, a trombeta pode tocar, ele pode chegar, ele pode arrebatar a sua igreja. Festa de trombetas, novo ciclo, novo tempo. E por que a virada de ano, a mudança de tempo da humanidade é na festa de trombeta? Por enquanto, nós estamos vivendo aqui, celebrando aqui. Acaba um ano, inicia outro. Acaba um tempo, inicia outro. Mas chegará o tempo em que se cumprirá totalmente, que findará, quando ele voltar na festa de trombetas, tocar a trombeta, findará o tempo de toda a humanidade que espera por ele aqui. E iniciará agora, literalmente, um novo ano, um novo ciclo, junto com o Senhor. É isso que simboliza, queridos. Então, festa de trombetas, 1º de Tishrei, queridos, mudança de ano, viração de ano. O Senhor está trazendo para nós, liberando sobre nós um novo tempo para toda a humanidade. Mas aqueles que não sabem, não conhecem, vai passar esse tempo profético, não vão receber, não vão compreender. E aí eles andam em círculos. Círculo. Deus estabeleceu um calendário para a humanidade andar em ciclo. Fim um ciclo, nova porção. Fim um ciclo, nova porção. Algo mais, sobe um degrau, cresce espiritualmente, se chega mais a Deus, se vive mais uma porção da bênção. Em ciclos é para a humanidade viver. Mas como não sabe, não se alinha, anda em círculo. Passa um ano, vem outro, está no mesmo lugar. Passa um ano, vem outro, vivem as mesmas coisas. E não muda, a mesma luta, a mesma batalha. Isso é na saúde, isso é nas finanças, é na vida espiritual. Em tudo anda em círculo. Amém? Então, aqui está a festa de trombetas, virada de ano, está lá em Números 29. Deus está liberando um novo tempo sobre toda a humanidade na festa de trombetas. Aí a gente se reúne, a gente celebra, a gente toca o shofar. Nós tocamos o shofar aqui no dia da virada de ano. Fazemos as nossas orações, celebramos, nos reunimos, obedecemos a palavra de Deus, trazemos a oferta de gratidão ao Senhor, fazemos conforme a palavra manda. E agora, celebrando esta festa, inicia-se os 10 dias que é tido pelo judeu os 10 dias mais temíveis do ano. A partir do dia 2 de outubro até o dia 11 de outubro, que daí já vira para o dia 12 de outubro, são os 10 dias, os primeiros 10 dias do ano no calendário de Deus. São os 10 dias temíveis. Pesquisa lá para você ver. Por que é tido assim? Porque são os 10 dias, amados, que o Senhor está com o livro da nossa vida aberto para decretar. Ele sonda todo o ano que se passou, e agora são os 10 dias que está lá o livro da minha vida aberto, e o Criador está lançando, estabelecendo novos decretos para o meu novo ano, na saúde, nas finanças. É nesses 10 dias que o Criador, ele decreta quem vai morrer, quem vai viver, quem vai nascer, quem vai ser curado, quem vai sofrer uma enfermidade, quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre, quem vai descer, quem vai subir. É o Criador administrando a sua criação. É o Criador administrando o seu povo e estabelecendo para a vida de cada um daquele que ele criou. Nós não vivemos, como diz o ditado aí fora, a Deus dará de qualquer jeito. Nós temos um Criador para prestar contas.
Amém? E é nessa data que está com o livro aberto e tem, pastora, mas isso é verdade? Tem alguma coisa aí que onde que fala que também os dias que também Deus pode me arriscar do livro, pode me tirar do livro, pode isso, pode aquilo? Tem, queridos. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Eu estou meio perdido nas minhas anotações aqui. Quero que você abra a tua Bíblia lá em Êxodo 32. Como Deus, sim, tem tempos e tem situações que Ele risca no livro. E o que é riscar do livro? Aquele ano a pessoa vai morrer. Risca no livro da vida. A palavra de Deus fala que tem 5 livros, queridos. O livro, tem o livro dos salvos, que a gente fala o livro da vida, que o nosso nome é escrito como salvos em Cristo. Tem o livro das obras, lá em Apocalipse fala que vai ser aberto os 5 livros. Tem o livro das obras, tem o livro da vida, amém? Então aqui em Êxodo, abra lá, Êxodo 32. Lembra que eu vou ler nessa Bíblia aqui, amém? Então não vai estar igual a tua. Êxodo 32, no versículo 32. Aqui tem uma palavra, quando Moisés estava intercedendo pelo povo, pelo pecado que tinha cometido contra Deus, e Moisés estava pedindo que perdoasse o povo. E aí, no 30, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível. Agora eu subirei a Adonai, talvez eu consiga expiar o pecado de vocês. Moisés voltou a Adonai e disse: por favor, este povo cometeu um pecado terrível. Fizeram para si um Deus de ouro, que foi o bezerro. Se tu lhes perdoasse o pecado, ele intercede, perdoa, Senhor. No entanto, se não o desejares, então imploro-te, risca-me também do teu livro que escreveste. Aleluia. Ou seja, por conta do pecado não confessado, não arrependido, Deus risca do livro da vida. Adonai respondeu a Moisés: os que pecaram contra mim são os que eu riscarei do meu livro. Não, Moisés, você não cometeu esse pecado. Os que vão ser eliminados do livro da vida, os que vão morrer em tal ano no deserto, é os que pecaram contra mim. Agora vai lá em Salmos 69. Salmos 69 e 28. Minhas marcações aqui foram para dentro da Bíblia, e aí eu tenho que procurar de novo. Salmos 69, versículo 28. Pastor, me empresta a tua Bíblia aqui. Achei, pastor, obrigada. 69, 28 diz: no 27, acrescenta-lhes iniquidade sobre iniquidade, não permitas que alcancem tua justiça. Era Davi orando pelos seus perseguidores, era Davi falando com Deus pelos seus
a respeito dos seus perseguidores. E aí Davi diz assim, ó: tira-os do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Deus tira ou não tira do livro da vida? Tira. Tem um livro que, dependendo da situação, Deus risca desse livro. Aquele ano morre. Então é nesses 10 dias que está aberto o livro da vida de cada um de nós, e Deus está lançando e estabelecendo decretos para as nossas vidas. Amém? Então, por que são esses dias terríveis, temíveis, que todo judeu tem? Porque esses dias, amados, o Senhor está assim estabelecendo, e no 10º dia é o dia que Ele sela esse livro, que nós chamamos de o dia do Yom Kippur, ou a festa da expiação, ou o dia do perdão. Talvez na tua Bíblia aí vai estar a festa da expiação. Então está aqui no versículo 7 de Números 29, onde a gente estava. Versículo 7: no 10º dia do 7º mês. Então o primeiro dia do 7º mês, Beit Tisra, vocês vão celebrar, vão tocar o shofar, vão trazer oferta, vão adorar, vão receber um novo ciclo. E agora, no 10º dia desse mês, passaram-se os primeiros 10 dias, vocês devem fazer uma convocação sagrada, devem humilhar-se perante o Senhor, não realizar nenhum trabalho. Vocês devem apresentar uma oferta queimada a Adonai, novamente, no 10º dia, dia da expiação, dia do Yom Kippur, uma oferta de gratidão ao Senhor, como um aroma fragante. Aí fala da oferta, tal. Então eu só quero ler para você ali o dia e o que é. E aí eu quero que você abra lá em Levíticos 16 e deixa aberta a tua Bíblia ali em Levíticos. Então, amados, tem a virada de ano, festa de trombetas, novo ciclo, se celebra, tal. Agora, os 10 dias, o Senhor está olhando toda a humanidade, lançando decretos no livro da vida. Quem vai morrer, quem vai viver, quem vai nascer, quem vai ficar doente, quem vai ser curado, quem vai ficar rico, quem vai subir, quem vai cair. Deus está ali cuidando dos seus, está estabelecendo para a sua criação as coisas que assim o Senhor aprouver a Ele. Amém? E no 10º dia, então nesses 10 dias, se cuida, se vigia, cuida com os palavrão, cuida com as atitudes, cuida com aquilo que é pecado diante de Deus. Esses 10 dias são os mais terríveis e temíveis do calendário de Deus. São os 10 dias que Ele está ali com o livro aberto e sondando cada um de nós. Então é imprescindível que você se santifique, imprescindível que você vigie. Amém? No 10º dia, sela o livro. Aí ele diz que no 10º dia, ele ainda dá uma oportunidade. É para vocês se humilhar, para vocês, ali diz que é para afligir a nossa alma. O que é a aflição de alma? Jejum. Matar a carne. São 24 horas de jejum, do pôr do sol, aonde se vira o calendário bíblico, até o pôr do sol do outro dia. São 24 horas de jejum total. Não se bebe água, não se come nada. Amém, queridos? Assim é feito. Pastora, não faz conforme você consegue. As pessoas que precisam de remédios, enfermos, são todos liberados. Não precisa fazer. Isso já é lá o costume desde os tempos bíblicos lá. Não precisa fazer. Amém? Pode, então, tira ou come, ou, por exemplo, o pastor precisa tomar remédio sempre. Então ele tira alguma coisa. Ou ele come uma fruta quando ele precisa tomar o remédio. Amém? Eu nesses 5 anos eu tenho feito o total. Até onde eu conseguir vou fazer o total. Então se faz um jejum para quê? Para se humilhar diante de Deus, para confessar as culpas do ano que se passou, porque o livro está aberto, ele vai lançar decretos, ele vai, mas e aí, se eu errei, se eu pequei, se eu fiz tudo errado, então o julgamento vai ser terrível. Não tem o que então vai resolver isso diante de Deus. Queridos, vai lá em Levítico.
Eu vou te falar como que era feita a festa da expiação, o que era a festa da expiação, e para você entender aonde nós chegamos em Jesus agora. Eu vou ler bastante aqui, tá? Porque eu preciso ler aqui na palavra, para vocês saberem que está na palavra, amém? Levítico 16. Adonai falou com Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença de Adonai e morreram. Adonai disse a Moisés: fale a seu irmão Arão que não venha a qualquer momento ao lugar sagrado, ou ao Santo dos Santos, além da cortina, porque tinha o tabernáculo, certo? E aí tinha uma cortina, um lugar mais elevado, que estava a arca, que era o Santo dos Santos, certo? Além da cortina, diante da cobertura da arca, que jaz acima dela, para que não morra, pois eu apareci na nuvem sobre a cobertura da arca. Eis como Arão entrará no lugar sagrado, lá onde estava a arca, com um novilho como oferta pelo pecado, olha a oferta, um carneiro como oferta queimada. Não falei que a oferta tem voz diante de Deus? Então a novilha, um valor maior, falava de pecado diante de Deus, certo? A oferta queimada falava de gratidão, de submissão a Deus. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, como os calções de linho sobre sua carne, com o cinto de linho preso à sua volta, e usando o turbante de linho. Essas são as roupas sagradas. Ele banhará o corpo em água e as vestirá. Versículo 5. Ele pegará da comunidade do povo de Israel dois bodes, vai guardando aí, para a oferta pelo pecado, e um carneiro para a oferta queimada. Arão apresentará o novilho para a oferta pelo pecado por si mesmo, e fará expiação por si e por sua casa. Então o sacerdote, ele vinha no Santo dos Santos. Primeiro ele tinha que ofertar a Deus pela sua vida, pelo seu próprio pecado, o sacerdote, e pela sua casa ele ofertava, para purificar a sua casa, para limpar a sua casa, para que diante de Deus tivesse uma oferta pelo pecado da sua casa. Então primeiro era por ele as ofertas, por ele e pela sua casa. Versículo 7. Pegará os 2 bodes e os porá diante de Adonai, à entrada da tenda do encontro. A seguir lançará sortes pelos 2 bodes, um para Adonai e outro para Azazel. Então ele ofereceu oferta pelo pecado, ele ofereceu a oferta queimada de gratidão, e agora tem os 2 bodes que ele havia separado. Agora essa oferta, esses 2 bodes, um é para Adonai, certo? Outro é para Azazel. Quem já ouviu falar esse nome Azazel? De alguma forma? Já ouviu, missionária? Eu entendi algo assim poderoso nessa palavra aqui, porque eu fui procurar saber o que é Azazel. Para quem que era essa oferta? O que é Azazel? Amados, e eu descobri que Azazel é uma palavra hebraica para Satanás. Sabia disso, missionária? Azazel é uma palavra hebraica para Satanás, e aqui está uma grande revelação de Deus para tudo aquilo que apontava para Cristo. Então, um bode desse era morto, sacrificado como oferta a Deus. O outro bode não era morto. Eu não vou ler tudo aqui, mas você pode ler. O outro bode não era morto. Ele era levado vivo para o deserto, para Azazel, que é o nome hebraico para Satanás. O bode cuja sorte caiu para Azazel. Lá no 6, Arão apresentará o bode cuja sorte caiu para Adonai e oferecerá como oferta pelo pecado. O bode cuja sorte caiu para Azazel, porém, será apresentado vivo para Adonai e será usado para fazer expiação e será enviado ao deserto para Azazel. E ali vai falando, e ali fala de outras ofertas, e vai falando, tal. Lá no versículo 15. Em seguida, matará o bode da oferta pelo pecado a favor do povo. Agora esse bode oferecido a Adonai era pelo pecado do povo, o dele já tinha feito.
e levará seu sangue para dentro da cortina e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre e diante da cobertura da arca. Então esse ele ia levar o sangue no Santo dos Santos, apresentar onde estava a presença de Deus, esse sangue, para cobrir o pecado do povo. O bode foi sacrificado para cobrir o pecado do povo. Amém? Ele fará expiação pelo lugar sagrado por causa das impurezas do povo de Israel e por causa de suas transgressões, todos os seus pecados. E fará o mesmo pela tenda do encontro que está ali com eles, bem no meio das suas impurezas. Ninguém se apresentará na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar no lugar sagrado para fazer expiação até quando sair, depois de ter feito expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a comunidade de Israel. Depois disso, irá diante do altar que está diante de Adonai e fará expiação por ele. Pegará um pouco do sangue, tal, do novilho, e ali vai. E versículo 19: aspergirá com o dedo um pouco do sangue sobre ele 7 vezes, assim o purificará e o separará das impurezas do povo de Israel. Versículo 20: quando tiver terminado a expiação pelo lugar sagrado, pela tenda do encontro, pelo altar, apresentará o bode vivo. Arão porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todas as transgressões, crimes e pecados do povo de Israel. Ele os porá sobre a cabeça do bode e depois o levará ao deserto com um homem designado para esse propósito. O bode levará todas as transgressões deles para o lugar isolado, e esse homem deixará o bode no deserto. Dá uma pausa aqui. O que isso quer dizer? Queridos, se Azazel é um nome hebraico para Satanás, esse bode, ele era, o que Arão fazia? Arão colocava, depois de fazer toda a oferta pelo Senhor, oferta pelo pecado, fez toda a festa da expiação ali diante de Deus, derramou o sangue, apresentou o sangue para Deus para cobrir o pecado do povo. Agora ele vai, coloca a mão sobre a cabeça daquele bode e confessa toda a transgressão, pecado, imundícia e impureza do povo. E agora esse bode é pego e é levado para um homem designado para Azazel. O que isso quer dizer? Foi feita a expiação do pecado do povo, e agora Satanás toma de volta o pecado que você lançou sobre eles. Era devolvido para Azazel, era levado de volta para a sua origem, de onde vinha o pecado para o povo, de Azazel, de Satanás, era levado de volta, era colocada a mão na cabeça, confessado, está tudo sobre ele, agora leva para Azazel, leva de volta para a origem de onde veio todo o pecado que estava sobre o meu povo. Queridos, Jesus, ele foi essas 2 figuras aqui, ó. Ele foi o primeiro bode ali que foi para Adonai, a oferta perfeita, que derramou o sangue para cobrir o nosso pecado, certo? E ele foi o segundo, que foi para o deserto, devolver a transgressão, o pecado que estava sobre a humanidade, de volta para Satanás. A palavra de Deus fala que nos 3 dias que Jesus estava morto, a palavra diz, está lá em João, capítulo 3, abra aí, versículo 18. A palavra fala que Jesus, ele foi, ali na tua versão diz pregar, ele desceu à mansão dos mortos, ele desceu no abismo, ele desceu lá para tomar a chave do inferno, certo? Ali estava se cumprindo, também era esta oferta ali, ele foi até lá, ele desceu no abismo, ele foi até o Hades, ele representando este bode aqui,
Porque a palavra diz que o nosso pecado, toda a nossa transgressão, toda a maldição que estava sobre nós, Ele carregou sobre Ele, como aquele bode que Arão colocou a mão, e Ele carregou toda a transgressão e pecado do povo, e foi devolver para o lugar de origem. A palavra diz que Jesus levou sobre si, levou sobre Ele todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão, toda a imundícia que estava sobre nós, Ele carregou sobre si, e Ele então vai, Ele desce lá no Hades. E aqui nesta versão, queridos, a palavra ela é diferente dessa versão e que faz toda a diferença. João, capítulo 3, versículo 18. Porque o próprio Messias morreu pelos pecados, de uma vez por todas, o justo por pessoas injustas, para poder levá-los a Deus. Ele foi morto na carne, mas trazido à vida pelo Espírito. E nessa forma, de que forma? Em Espírito. Ele foi e fez uma proclamação aos espíritos aprisionados. Aos que foram desobedientes, havia muito nos dias de Noé, quando Deus esperou pacientemente enquanto a arca era construída, na qual poucas pessoas, especificamente 8, foram libertadas por meio das águas. O que aconteceu aqui então? A mesma cena de Levítico 16, do dia da expiação. Aconteceu a expiação, ele foi oferta para o Pai, que derramou sangue, e ele também foi aquele que foi lá no lugar de origem. Eu fui buscar o que é a palavra proclamação, amados, para entender certinho isso aqui. E ele, a tua versão talvez diz ele foi e pregou. Isso não é verdade, ele não foi pregar para os espíritos que estavam em cativeiro. E esse espírito era o povo lá do dilúvio, que não obedeceram, que morreram tudo, estavam lá aprisionados no Hades. Ele não foi pregar para eles. Proclamar algo é anunciar, é levar algo que está decretado, é chegar e dizer, irmã Elisane, está feito isto aqui. Eu estou proclamando para ela, amanhã, tal, neste horário, eu quero isto aqui. Estou proclamando algo que está determinado, está feito. É isto aqui. Ele foi proclamar naquele lugar para aqueles espíritos que estavam lá. Ele foi no lugar de origem tomar a chave da mão de Satanás. Ele foi no lugar de origem, carregou o nosso pecado sobre ele, foi até lá, como aquele bode foi para o deserto, até Azazel, foi até lá para devolver para Satanás, como quem diz, toma de volta. Toda a transgressão e pecado que você lançou sobre a humanidade está aqui. Eu trouxe sobre mim. Eu estou carregando, estou te devolvendo. Está aqui, toma de volta. Porque a partir de agora, eles são livres. E vocês que estão aí, venham. Está feito, está proclamado. E os transportou para o seio de Abraão. Toda a festa da expiação se cumpre em Jesus. Ele foi as duas ofertas também, queridos. Então a festa do Yom Kippur, amados, o dia do Yom Kippur é o dia para você confessar as culpas, é o dia para você se arrepender, é o dia para você tornar para Deus. Por quê? Porque agora não precisa mais matar bode, não precisa mais matar carneiro, cordeiro, seja o que for, derramar sangue de animal. Porque agora Cristo cumpriu a festa da expiação. E Ele agora fez o que tinha que fazer, foi até lá. Ele foi oferta para o Pai. Ele foi também lá nas profundezas, devolver ao lugar de origem o pecado que nos condenava diante de Deus, transportar aqueles que estavam lá para o seio de Abraão, anunciar um novo tempo para toda a humanidade. E aí a palavra diz no livro de Hebreus que Ele subiu ao céu e ele adentrou um santuário celestial.
ele adentrou no santuário celestial, que Paulo explica aqui no livro de Hebreus. Paulo explica que o santuário terreno, que o sacerdote estava lá fazendo todo aquele ritual, todas aquelas ofertas, tudo, ele era sombra das coisas celestiais, do santuário celestial. Então, a palavra diz que ele adentrou no santuário celestial, e agora Hebreus capítulo 7 diz que agora o Senhor fez dele sacerdote, fez de Cristo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o sacerdote que Abraão se encontrou com ele, que era o único sacerdote do Altíssimo que tinha na terra, devolveu dízimos para ele, e ele foi sacerdote para sempre. Então, ser sacerdote da ordem de Melquisedeque é sacerdote para sempre. E o Senhor, em Hebreus capítulo 7, o instituiu. Não vou ler tudo, porque não dá tempo. Mas leia você em casa, estou dando lição para você hoje lá em casa. Amém? Então no versículo 22 diz assim, ó. Isso mostra também quão superior lê lá no 15. Isso fica ainda mais claro quando surge um tipo diferente de sacerdote, comparado a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por causa de uma regra da Torá ou da lei relativa à ascendência física, mas por virtude do poder de uma indestrutível, porquanto se afirmou: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, a regra anterior é abandonada por sua fraqueza e ineficácia, ou seja, a regra anterior era linhagem de sacerdotes que assumissem quando um morria. Ela é agora abandonada, porque Cristo é sacerdote para sempre. A lei não fez ninguém alcançar o objetivo, e por outro lado foi apresentada a esperança de algo superior por meio do qual nos aproximamos de Deus. É mais que isso, Deus fez um juramento. Nenhum juramento é feito em relação aos que se tornam sacerdotes agora. Yeshua, porém, tornou-se sacerdote pelo juramento pronunciado por Deus ao dizer: Adonai jurou e não mudará de ideia, você é sacerdote para sempre. Versículo 22. Isso mostra quão superior é a aliança da qual Yeshua se tornou fiador. A antiga aliança era matar o animal, certo? Que só cobria o pecado, mas não removia, certo? Agora ele veio para fazer uma nova aliança. Quando ele cumpriu a festa de Páscoa, derramou o seu sangue. O sangue dele não só cobriu o nosso pecado, mas removeu o nosso pecado diante de Deus. Remove o nosso pecado diante de Deus. Ele é superior à aliança antiga. Ele é superior ao sangue de bodes, de carneiros e novilhos. Ele remove o nosso pecado diante de Deus. Os sacerdotes da atualidade existem em grande profusão porque a morte os impede de continuar o ofício. Então, tinha uma linhagem grande de sacerdotes. Morria um, assumia outro, certo? No entanto, pelo fato de viver para sempre, sua posição de sacerdote não é passada a nenhum outro. Eu estou falando aqui do sacerdócio de Cristo. Não é passada a nenhum outro. Consequentemente, ele, Cristo, é capaz de libertar de forma total quem se aproxima de Deus por seu intermédio, porque vive para sempre e é, portanto, capaz para sempre de interceder em favor deles. Capítulo 8. Aqui está o aspecto mais importante de tudo o que dissemos. Temos um sumo sacerdote como esse. Paulo estava ensinando para este povo aqui sobre o dia da expiação, sobre a antiga aliança, como era feito. Tem tudo aqui, eu não vou ler tudo para você, mas era disso que ele estava falando. Ele estava dizendo: vocês não precisam mais matar bode, cordeiro, carneiro. Ele estava anunciando Cristo. Ele é superior a tudo isso. A aliança que ele fez é superior a tudo isso. E agora vocês têm um sumo sacerdote nessa linhagem, que é sacerdote para sempre. Não tem outra expiação para o pecado, a não ser o que ele fez.
Paulo estava ensinando. Aqui está o aspecto mais importante de tudo, que dissemos: temos um sumo sacerdote como esse, e ele está sentado à direita de Deus Pai, no céu. Lá ele serve no lugar sagrado, na verdadeira tenda do encontro. O que era o lugar sagrado no Antigo Testamento? O santuário, a tenda, que era a sombra do santuário que tem no céu. E aqui diz que ele serve lá como sumo sacerdote. Ele está no santuário. Como o sacerdote estava no santuário aqui, ele está no santuário celestial. Isto é, na verdade, tenda do encontro, não erigida por mãos humanas, mas por Adonai. O santuário feito aqui foi feito por mãos humanas. A tenda que eles armavam lá no deserto, no meio deles, era erguida por mãos humanas. Aqui diz que esse santuário foi feito pelas mãos de Adonai. Todo sumo sacerdote é designado para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, esse sumo sacerdote também deveria possuir algo que ele tivesse a oferecer, para ele poder ser sumo sacerdote. E o que ele teve para oferecer? O próprio sangue dele. Porque o papel do sumo sacerdote era oferecer oferta para o Senhor, para cobrir o pecado. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, visto que já existem sacerdotes que apresentam as ofertas requeridas pela lei. Mas ele serve no que é apenas cópia e sombra do original que está no céu. O que você faz aqui, ó? O sacerdote que está aqui, ó, ele recebe a tua oferta, ele apresenta para Deus, ele olha, o que ele faz aqui é cópia e sombra do santuário que está no céu, do que o sumo sacerdote Cristo faz no céu, trabalhando nesse santuário. Amém? Mas eles servem no que é apenas cópia, sombra do original que está no céu. Quando Moisés ia começar a erguer a tenda, Deus o advertiu: tenha cuidado de fazer tudo conforme o padrão que lhe foi mostrado no monte. Ou seja, a tenda que ele ergueu, o Senhor determinou que seria igual como estava no céu. Foi Deus que determinou. Amém? Então é cópia e sombra do santuário que tem no céu. Versículo 6. Agora, porém, a obra dada a Yeshua é superior à obra deles. Tudo que era feito na tenda, os sacerdotes, o sacrifício, sangue derramado, as ofertas, tudo que era feito, aqui está dizendo que, porém, a obra dada a Yeshua é superior a tudo isso que era feito e que havia sido estabelecido. Assim como a aliança por ele mediada é melhor, por esta aliança foi dada como lei com base em melhores promessas. De fato, se a primeira aliança não tivesse dado espaço para a descoberta de erros, não havia necessidade da segunda. Se ela tivesse funcionado para redimir o povo diante de Deus, não teria necessidade da segunda, do Filho de Deus ser crucificado. Pois é Deus quem achou erro no povo ao dizer: vejam, estão chegando dias, diz Adonai, quando estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. No versículo 10: porém minha lei na sua mente e escreverei em seu coração, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aí no capítulo 9, amados, eu não vou ler porque não vai dar tempo, tem tudo aqui como era feito. Paulo explica aqui como era feito, como era matado, fala do bode, fala disso, daquilo. Aí no versículo 6 diz assim, ó, ele o faz apenas, ele explica que era feito, várias vezes a oferta, tal, matado o animal, e diz, ó, com tudo arranjado desta forma, o sacerdote entra na tenda exterior todo o tempo para exercer funções, mas apenas o sumo sacerdote entra na tenda interior. Ele o faz apenas uma vez ao ano. Deve sempre levar sangue,
o qual oferece por si mesmo e pelos pecados, pelo pecado que o povo cometeu por ignorância. Então isto que era feito uma vez ao ano, qual data? 10 de Tishrei, era feito uma vez ao ano. E Deus mudou? Quando você recebeu Jesus como teu Salvador, você parou de pecar? Nós paramos de pecar? Não paramos de pecar. A gente peca todos os dias, continuamos a pecar. Então como que não vai ter a prestação de contas? Então no dia da expiação, na data da expiação, no dia 10 de Tishrei, não acontece mais em santuário terreno, é no santuário celestial que acontece a expiação pelo nosso pecado anual que nós cometemos, porque a gente continua pecando mesmo depois que recebeu Jesus, e se não fosse isso, nós estava ferrado, com perdão da palavra. Se não fosse isso, não tinha como, porque a gente não parou de pecar, queridos. Então temos um sumo sacerdote no santuário celestial, que no dia da expiação, ele trabalha no santuário, ele se apresenta a Deus, ao Criador, como oferta ao Pai perfeita pelo nosso pecado, a todos aqueles que vêm a ele apresenta o sangue nas suas mãos, o seu sangue derramado, está aqui, Pai, foi feita a expiação, Pai, o povo continua pecando, estão pecando, mas está aqui a oferta, não precisa morrer todo dia, todo ano, todo mês, não precisa, foi de uma vez por todas, ele só está lá na data para apresentar ao Pai a oferta da expiação, que é o seu próprio sangue, por todos aqueles que continuam pecando, mas vem a ele fazer prestação de conta no dia de expiação. E mediante a expiação que é feita, que a gente faz o jejum, confessa os pecados que cometeu no ano que se passou, se arrepende, se humilha diante de Deus, Yeshua, no santuário celestial, intercede por nós como sumo sacerdote para sempre. Apresenta o seu sangue derramado que cobre o nosso pecado diante de Deus. E aí os decretos no livro da vida: se eu vim a Ele, se você veio a Ele, se você fez o procedimento, se você fez a expiação do teu pecado no ano que se passou, Ele apresenta ao Pai o sangue que Ele derramou para cobrir o nosso pecado, para limpar o nosso pecado diante do Pai, para nos remir diante do Pai. Decretos contrários pelo nosso pecado do ano que se passou, que era para o próximo ciclo, são revertidos no nosso livro da vida. E isso é a importância do dia do Yom Kippur, o dia do perdão. É o dia que toda a humanidade recebe o perdão de Deus pelos pecados que receberam do ano que se passou. Amém? Então, se a gente vem a Ele, marca aí para você ler Hebreus 8, Hebreus 9 e Hebreus 10, queridos. Hebreus 10, 18. Onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Foi de uma vez por todas. Portanto, irmãos, temos confiança para usar o caminho aberto por Yeshua até o lugar sagrado. Nós temos acesso a esse santuário uma vez ao ano, na data estabelecida pelo Senhor, porque Cristo e Yeshua abriu esse caminho para a expiação do nosso pecado, para que decretos desfavoráveis sejam revertidos de nossa vida e possamos receber do Senhor um novo ciclo, livre das nossas culpas. Mas aí, pastora, mais um ano, vamos pecar de novo. Ou você vai parar? Nós paramos, irmão Marli? Não paramos? Pecamos de novo. Mais um ano, a gente peca, a gente erra, a gente transgride a lei de Deus, transgride a palavra de Deus. Novamente, chega a data, viração de ciclo, e Yom Kippur, agora, acerto de contas com o Criador do ano que se passou. Vocês pecaram de novo, vocês erraram de novo contra mim, contra a minha palavra, vocês pecaram de novo contra mim. Acerto de contas com Adonai, com o Senhor, o sangue de Yeshua diante do Pai que foi derramado, de uma vez por todas, nos limpa do pecado, recebemos mais um ano, e agora temos esse sumo sacerdote. Mas por que o mundo está como está? Porque não tem prestação de contas com o Senhor. Passa um ano, passa outro, passa tudo, não tem prestação de contas com Deus. Não tem expiação pelo nosso pecado, nós não fazemos isso. O sumo sacerdote está lá,
Ele fez. Ele assumiu o seu lugar, ele fez o sacrifício, ele derramou o seu sangue, tudo que tinha que fazer, está lá, no santuário celestial. Mas a humanidade, vem a ele na data estabelecida pelo Criador? Venha o exame. Não vem. E aí o mundo está do jeito que está. Consegue entender? Amém, queridos? Amém. Então anote aí, leia Hebreus, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, que você vai saber tudo que Paulo está falando ali, como que acontece isso agora, lá no santuário celestial, essa expiação pelo pecado. Levítico 16. Mas lê essa aqui, pastor. Não, já achei aqui, pastor. Mas é diferente. Isto será. Ah, pastora, mas isso mudou. Isso não é mais, isso já passou, é Antigo Testamento, não vale mais. Já falei para você que o sumo sacerdote está lá, no santuário. Amém? Já falei para vocês, amém? Amém. Mas é mais ou menos como está escrito aqui, pastor. Nesse aqui. Isto será um regulamento perpétuo para vocês. Do que está falando aqui? Do regulamento da expiação. Perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, tanto natural quanto estrangeiro que vive entre vocês, deverão se humilhar, não realizarão trabalho, pois nesse dia façam expiação para se purificarem e serão puros de todos os seus pecados diante de Adonai. Será um dia de descanso absoluto para vocês. Humilhem-se. Certo? Estatuto perpétuo. Quem de nós pode invalidar um princípio que o Eterno estabeleceu na palavra dele? Você pode? Eu posso? Pastor, pode? Perpétuo. Não mudou, não acabou. A prestação de contas com o Senhor continua uma vez ao ano, só que agora na nova aliança, sem morte de bode, de cabrito, de novilha, de sangue de animal. Agora na nova aliança, viemos ao sumo sacerdote, o nosso Salvador Cristo, nos arrependemos, confessamos as culpas e Ele faz a expiação e mostra o seu sangue nas suas mãos, derramado na cruz de uma vez por toda, e nos limpa do nosso pecado. E aí diz: para o natural e para o estrangeiro que está no meio de vocês. Deus está falando aqui com o povo judeu. Quem é o natural? O judeu. Ah, então é só para o judeu. A palavra diz: e para o estrangeiro que está no meio de vocês. Nós somos os estrangeiros no meio do povo de Deus. Então é para eles e é para nós. É para toda a humanidade que se converte ao Deus de Israel. Essa é a prestação de contas. Amém, queridos? Você entendeu? É muita coisa para você, por isso que eu coloco bastante coisa no grupo, porque no culto é muita coisa para não conseguir ler para você aqui, e eu não gosto de deixar pela metade, tem muita coisa para a gente ler aqui na palavra, amém? Mas só para você ter uma base, para você entender o que nós estamos fazendo aqui dia 2 de outubro, o que vamos fazer nos próximos 10 dias, o que vamos fazer no 10º dia de Tishrei, o que a palavra de Deus, o que o Senhor, o Criador, determina para a gente fazer, o que Ele instrui nós a fazermos, qual é o princípio que Ele estabeleceu para a gente fazer. Vamos sair disso, do paganismo, amados. Vamos sair desse alinhamento com as coisas, com as celebrações religiosas do calendário que o homem estabeleceu, que tem todo um paganismo por trás. Mas vamos atentar para a palavra de Deus, para os princípios que Deus estabeleceu, para as datas e tempos que Ele estabeleceu para a vida do seu povo. Uma vez ao ano está aqui, é perpétuo fazer expiação pelo pecado. Dia 10 de Tishrei. O sumo sacerdote está lá em Hebreus, no santuário celestial, trabalhando, diz em Hebreus, para interceder por nós diante do Pai. Como o sacerdote faz aqui? Só que com uma diferença, né?
Ele foi a oferta perfeita, Ele deu o seu próprio sangue para nos justificar, nos redimir diante de Deus. E por isso, podemos sim receber de Deus um novo ciclo de bênção e de vitória, de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de riqueza e não de pobreza, de sermos levantados e não de termos queda. Amém? Preste atenção no que eu coloco no grupo. Veja os vídeos que a gente coloca, amados. Porque a gente não consegue aqui num culto passar para vocês, a gente passa no grupo lá. Então estude, se interesse, se alinhe ao calendário de Deus, se alinhe às datas que Deus estabeleceu, para que a gente se movesse, aquilo que dentro daquilo que Ele estabeleceu para a gente fazer. Se alinhe a isso, queridos. Amém? Para que a gente possa viver as bênçãos que Deus tem para nós, passar para um novo ciclo sem culpa diante de Deus. Por que você vai querer, se tem um meio disso acontecer, por que você vai querer passar para o próximo ciclo, cheio das culpas dos erros que você cometeu no ano que se passou? Para quê? Ah, mas Jesus perdoa todo dia, perdoa todo dia. A palavra diz que Jesus nos perdoa do nosso pecado, mas Ele não nos livra da consequência do pecado. Mas o Pai, o Criador, Ele reverte pecados. Amém? Então a expiação, através do sangue de Yeshua, diante do Pai que foi derramado do nosso pecado, é para que sejam revertidos decretos contrários mediante tudo que eu errei no ano que se passou. Amém? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Tem lá atrás, queridos, isso aqui, ó, os tempos determinados para você entender. As festas proféticas são tempos determinados por Deus. Então a festa profética da expiação é um tempo determinado por Deus de encontro com o homem, para o homem se redimir diante de Deus, mediante o sangue de Yeshua que foi derramado na cruz. Amém? Que você possa estar buscando compreender, que você possa estar vindo aqui no dia 2 de outubro, será uma quarta-feira, nós vamos celebrar, aqui vai ter os alimentos que é usado na ceia bíblica de virada de ano, que são tudo alimentos proféticos. Vamos estar orando, vamos estar declarando a bênção de Deus sobre a tua vida, vamos estar profetizando sobre a tua vida, sobre o teu novo ano, que o Senhor está liberando sobre a tua vida. Vamos estar aqui celebrando com o Senhor, segundo aquilo que na palavra dele, Ele estabeleceu. E que no poderoso nome de Jesus, inicie-se um novo tempo na tua vida, como você nunca viveu até hoje, em nome de Jesus. Amém? Esse é o Teshuvá. O que é Teshuvá? É uma palavra hebraica para retorno às origens. Isso é o Teshuvá de Deus que a igreja precisa fazer para retornar às origens da palavra de Deus, para que a restauração da igreja aconteça para a volta do Messias. Amém? Amado Deus, Pai Celestial, maravilhoso Senhor, quanto tempo, Pai, das nossas vidas, Senhor, como cristão, Pai, nós, Senhor, perdemos, Pai, Senhor, alinhados com tempos determinados, Pai, que não veio do Senhor, que não foi o Senhor que estabeleceu para o seu povo. Quanto tempo na nossa vida espiritual, Senhor, celebramos festas pagãs, fizemos rituais pagãos, nos movemos em tempos, Pai, que não foi o Senhor que estabeleceu para nós, mas que foi o próprio ser humano que estabeleceu, e pecamos contra o Senhor, erramos contra o Senhor, porque em contrapartida nós anulamos a Tua palavra, desprezamos a Tua palavra, nós desprezamos os tempos determinados pelo Senhor, o nosso Deus, na Sua palavra, de se encontrar conosco. O Senhor determinou os tempos no qual o Senhor se encontra conosco, mas nós desprezamos, Senhor, esse tempo determinado por Ti, Pai, desses encontros. Mas o Senhor, Pai, é tão misericordioso, é tão grande a Tua benevolência para com as nossas vidas, que este é o tempo profético que o Senhor está, Senhor, liberando essa porção espiritual sobre o Teu povo, sobre aqueles que querem, Pai. Que o Senhor está, assim, liberando, Pai,
É nesse tempo profético, Pai, que o Senhor está alinhando a sua igreja com os tempos determinados pelo Senhor para se encontrar com o Senhor. Nós te pedimos perdão, Pai. Eu te peço perdão, Senhor, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, Senhor. Te peço perdão, Senhor, pela tua igreja, pelo celeiro de almas, Pai, por cada vida aqui, Senhor. Eu te peço perdão no poderoso nome de Jesus, por todas as vezes, Pai, que assim nós procedemos, Senhor, e anulamos a tua palavra, desprezamos, ignoramos os tempos que o Senhor terminou para se encontrar conosco, Pai. Eu te peço perdão, Senhor amado. Que, Senhor, pelos méritos de Yeshua, pelos méritos do sangue de Yeshua HaMashiach, teu filho derramado naquela cruz, Senhor, nós confessamos que erramos, nós nos arrependemos, te pedimos perdão. Pelos méritos de Yeshua, do seu sangue derramado, cremos no teu perdão, Senhor. Que a tua misericórdia nos alcance a todos nós, Pai, a todo o povo do celeiro de almas, que a tua misericórdia nos alcance a cada um deles, Pai, removendo, Senhor, das suas vidas, Pai, tudo culto ao pagão, Senhor, tudo aquilo que nós nos alinhamos, meu Deus amado, com datas, meu Deus, pagãs, com deuses pagãos, Pai, que assim pecamos contra Ti. Remove, Senhor, das nossas vidas, Pai, que em nome de Jesus possamos entrar nesse novo ciclo, desse novo ano, no dia 1º de Ti, Senhor, Pai, nós possamos, Senhor, adentrar, Pai, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, livres, Pai, das nossas culpas, de tudo aquilo que cometemos até agora contra o Senhor, Pai, para que possamos ver a Tua bênção e receber do Senhor as porções espirituais que o Senhor tem para todos aqueles que andam e se alinham ao tempo estabelecido pelo Senhor, o nosso Deus, Pai. Eu oro, Senhor, e em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo sobre cada vida, sobre todo o celeiro de almas, Pai, todo espírito maligno que atua nessa linhagem, Senhor, de cauterização da mente no calendário estabelecido pelo homem, dos tempos determinados pelo homem. Eu repreendo sobre cada vida aqui essa ação maligna, esse espírito maligno, sobre todo o celeiro de almas. Eu repreendo, eu neutralizo esse poder maligno, essa força maligna que atua na mente, no entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro, Senhor, a liberação, Senhor, da nossa mente, da mente do teu povo, de todo o celeiro de almas, Pai, para receber os tempos determinados pelo Senhor, dentro do calendário que o Senhor, o nosso Criador, estabeleceu, no poderoso nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e eu abençoo a tua igreja para este novo tempo que o Senhor está liberando sobre nós, em nome de Jesus. E você diz? Amém. Amém. Queridos, aplauda o Senhor, amém.